Não pegou um resfriado ou uma doença respiratória neste inverno que está só começando, super úmido? As temperaturas mais baixas favorecem a disseminação dos vírus causadores de infecções. Pois é, a convidada de hoje, minha amiga, colega de BPW Bento Gonçalves, vai falar sobre como podemos ter uma saúde mais equilibrada, principalmente nessa estação fria. Ela, que é fisioterapeuta funcional, coordenadora da Comissão da Paz da BPW Bento Gonçalves. Para quem não sabe, BPW é a Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais. Está conosco aqui Celita Bidigaray. Acertei o sobrenome, deu certo, Celita? Sim, senhora, acertou. Celita, eu estou muito, muito feliz contigo aqui conosco no Programa Ideal, na Difusora, mas eu tenho que te perguntar já de cara, o que é fisioterapia funcional, Celita? Boa tarde, Celita. Boa tarde, Beatriz, muito obrigada pelo convite, é uma honra dividir essa bancada contigo. E é interessante tu me perguntar, é uma pergunta bastante recorrente, né? Nós temos várias disciplinas, várias categorias, especialidades na fisioterapia, e a terapia funcional, ela faz uma abrangência de todas as especialidades. Então, ela vai verificar qual é a função da pessoa. Hoje nós não falamos mais pacientes, nós falamos interagentes. Qual a função do interagente que está realmente com o problema e apareceu aquela doença? Ai, perfeito. Já que tu está falando sobre a tua função, né, sobre o teu trabalho, fala um pouquinho sobre como é o teu dia a dia, o que as pessoas procuram na fisioterapia funcional, qual é o teu atendimento nessa área? Então, nós trabalhamos com a parte ortopédica, os problemas ósseos, que são muito comuns agora no inverno, os problemas ósseos parece que aflorescem, né? Nós trabalhamos bastante com a parte respiratória, então as pessoas têm muitas dificuldades respiratórias nessa época. Como tu bem colocaste ali no início, no inverno, a umidade e as salas fechadas proporcionam a grande multiplicação dos vírus. Então, também é uma coisa que nós trabalhamos bastante. Hoje, dentro da fisioterapia funcional, eu trabalho também com orientação alimentar e com a ortomolecular. Então, a pessoa, quando você pode ver que num ambiente fechado, eu estava no ônibus fechado, com ar-condicionado, fiquei resfriada. Tá, e os outros 40 que estavam dentro do ônibus, por que não ficaram? Então, porque você tem uma deficiência. E hoje em dia eu entendo o quanto que eu cheguei nesse ponto, né? Por quanto que eu estudei para chegar neste ponto de fazer a leitura da célula, eu consigo entender qual que é o nutriente que está faltando e consigo entender que todas as doenças vêm da disfunção nutricional. Isso é fantástico, isso posso comentar até de mim, né, Celita? Celita cuida de mim também, tem que colocar isso aqui, claro que sim. Porque se nós não tratarmos a base, deu, né? Não resolve, não é verdade, Celita? É isso mesmo, a gente tem que ir olhando assim, quando o cliente chegar para mim, ele vai chegar para uma avaliação, essa avaliação inclui inclusive um exame que chama biorressonância, que é um exame que vai detectar, vai lá dentro da célula e vai detectar qual exatamente o mineral, a vitamina, o aminoácido, como que está o hormônio, como que está o funcionamento dos órgãos, como que o corpo está funcionando. Aí a gente detecta, este é o ponto, essa é a raiz da tua deficiência imunológica. Não é o vírus da moda, é a tua deficiência nutricional que te deu a possibilidade de pegar um vírus ou de apresentar uma doença, uma dor, alguma coisa. Então, a raiz de cada um também é diferente. Entendi. Não, claríssima. Quero te perguntar também, Celita, nas condições ideais hoje de exposição ao frio que todos nós estamos, por exemplo, no trabalho, o que a gente pode, de que forma nós podemos prevenir essas doenças, por exemplo, respiratórias, em função dessas mudanças de temperatura? Eu estou uma hora num ambiente quente, depois saio, vou para o frio. O que nós podemos fazer, Celita?
Então, essa questão da troca de temperatura é uma coisa que a gente salienta muito, principalmente para as crianças, né, que vão para a escola e tal, e saem do quentinho da casa e depois vão para a escola, se expõem ao frio. Uma coisa que eu acredito que veio para ficar é a máscara. Porque a máscara, ela te protege dessa troca de temperatura. É verdade, eu não tinha pensado nisso em relação ao frio. Tens razão, Celita. Essa troca de temperatura, quando o corpo não está devidamente forte, digamos assim, né? Quando a imunidade não está correta no nível que precisamos, porque a gente está o tempo todo, o nosso sistema imunológico está o tempo todo trabalhando, a gente nem se dá conta. Nós só vamos nos dar conta quando aparece um sintoma, quando aparece o resfriado, quando aparece alguma coisa de garganta, de nariz escorrendo. Qualquer sintoma que aparece é um sinal indicativo que o corpo está dizendo, ó, não estou aguentando o tranco. Tem algo errado aí. Tem algo errado. Então, é para isso que serve a doença. A doença é uma mensageira, uma amiga nossa que vem para nos dar um toque. Olha, espera, dá uma olhadinha. Tu tá tomando água suficiente? A gente pode trocar no inverno a água fria por uma água aquecida, por um chazinho, por exemplo. E chás que já tenham alguns nutrientes que são mais diluídos, mais utilizados no inverno. Como, por exemplo? Por exemplo, o meu chazinho aqui que eu estou tomando tá com casca de laranja. Tu pode usar cravo, tu pode usar o próprio limão. Então, tu pode colocar agentes ricos em vitamina C, que as nossas vovós falavam, né? Qual que é o melhor remédio para resfriado? Vitamina C e cama, né? É verdade. Então, é uma coisa que a gente precisa colocar. Nós podemos colocar no nosso dia a dia também alimentos que auxiliam o nosso sistema imunológico. Nós podemos colocar o própolis, nós podemos colocar o alho no dia a dia. No inverno, nós temos que aumentar todos os nutrientes que favorecem o sistema imunológico. Então, a troca de temperatura é uma coisa que a gente pode evitar. A questão de aumentar a imunidade com nutrientes já na alimentação, né? Procurar uma alimentação mais quente. Então, nós temos aqui, né, no sul, nós temos o pinhão, nós temos agora a época do aipim. São alimentos mais quentes, que têm uma caloria e não tem tanta glicose, aquelas coisas ruins da alimentação. Eu ia mesmo te perguntar, porque nós, vejo por mim também, acabamos nos alimentando de uma forma mais calórica no inverno. Comemos mais quantidade e também alimentos mais calóricos. Podemos substituir, então, por alguns, como o pinhão. É interessante. E é interessante, assim, essa fala que tu colocou. Nós comemos mais. Isso é um erro. Nós temos que comer melhor. Vocês estão escutando? Repete aí, Celita. Então, é bem importante a gente colocar isso, porque parece assim, nós ficamos dentro de casa, tem aquele pessoal que fica na beliscando. Tem aquele pessoal que fica na beira do fogão, com o fogão cheio de pinhão em cima, e tu vai comendo, e vai comendo. E nós não perdemos a noção. Então, é muito importante colocar líquido, que é uma coisa que a gente tira no inverno. A gente não tem aquela impressão, não tenho sede. Bom, então vai deixando. Quando vê, passou o dia, tu tomou um copo de água. Então, é muito importante manter a quantidade de líquido adequada para o corpo, inverno e verão, primavera, outono. Que a quantidade é qual? A quantidade, assim, ideal, média, nós vamos fazer um cálculo de 35 ml para cada peso de quilo. Opa! Então, eu pego o meu peso... Olha que dica quente aqui, gente. 35 ml por quilo. Por quilo de peso, né? Isso assim, quando nós estamos assim, elegantes, lindas, maravilhosas, que nem tu e eu. Quando nós temos algum problema de saúde já, ou quando nós temos um pouquinho acima do peso, essa quantidade passa para 50 ml por quilo de peso. Isso sempre, não interessa se é verão ou se é inverno. No verão a gente sente sede, e sede também é um sintoma. Sede me diz que o corpo está desidratando. Então, não espere ter sede. É como se vocês esperassem... Tome água sempre. Sempre. Empurra. Mas eu não tenho sede. Ótimo. Se tu tiver sede, tu tem um problema.
Olha só, vocês estão percebendo as orientações que a Celita está dando aqui. Ai, tô adorando, Celita. Por quê? Porque muitas pessoas falam exatamente isso. Ah, eu não tomo muita água porque eu não tenho sede, então tá tudo certo. Não, tá tudo errado, então. Tem que tomar água independente se tem sede ou não. Isso. E agora no inverno a gente pode substituir por chá, né? Chazinhos, eu digo leves assim, né? Por exemplo, um chá preto, um chá verde, eles são chás especificamente de detoxificação, de limpeza do corpo. Então a gente toma ele como remédio. Não é para fazer 1 litro de chá verde e ficar tomando, a não ser que tu tenha algum problema, que aí tu vai ter uma indicação. Eu trabalho também com a fitoterapia, que são a utilização de ervas. Então, ok, daí tu precisa tomar umas 3 xícaras daquele chá como remédio. É outra coisa. Agora, por exemplo, aqui na minha água tem a casquinha de laranja. Posso tomar tranquilamente os meus 2 litros de chá. Eu tomo menos de 2 litros o ideal, né? Mas enfim, posso tomar os meus 2 litros com a casquinha de laranja. Posso colocar um cravo, posso colocar coisas assim, um chazinho de aquela erva Luísa que o pessoal tem para fora também, né? Bastante. Aquela que é cheirosa, o capim. A cidreirinha. O capim cidró. Então, assim, são chás que eu posso utilizar mais seguido, assim, que não vão me dar tanto problema, né? Mas existem chás também que são medicamentos, então também a gente tem que ter um olhar com cuidado para eles, né? E tomar a água. Outra coisa muito boa que a gente faz no inverno são as sopas. É verdade. Né? O caldo de osso é muito importante para as mulheres, porque ele tem uma concentração de colágeno muito boa, né? Para a gente dar um up assim na pele e também para as cartilagens e ossos. Então, a gente pode fazer os caldos vêm muito bem no inverno, né? É um pratão de sopa, de caldo, que tu tem tudo num prato só. Agora, ficar comendo coisas calóricas o tempo todo também sobrecarrega o corpo. Aí o meu corpo vai estar com o sistema imunológico todo lá dentro do intestino. E aí, o resfriado, os problemas de gripe e outras viroses vêm, com certeza. Eu tenho que perguntar para a Celita, porque quem conhece a Celita sabe que ela tem até uma campanha contra o açúcar, não é verdade? Que realmente é prejudicial para a nossa saúde. Fala um pouquinho sobre o açúcar, Celita. Não dá para perder essa oportunidade, não é? Então, o açúcar, não estou falando do açúcar, aquele que está no açucareiro, que a gente põe com colherinha, né, no café, digamos assim. Eu estou falando do doce como um todo, dos doces, né? Do pudim, da torta, dessas coisas todas, com açúcar branco refinado. Mas também eu estou falando do carboidrato. O carboidrato são todas os farináceos, as batatas, tudo que se transforma em açúcar dentro do corpo. Isso a gente chama de glicose, né? A glicose é o nosso combustível. É a moeda de troca das nossas células, é a glicose e oxigênio. Então, olha só a cena. Eu estou no inverno, respirando menos, ou respirando um ar viciado, digamos assim. Isso é igual menos oxigênio. Estou comendo horrores de massa, de arroz, de batata, né? Dessa coisa toda. Dou uma sobrecarga de glicose para o meu corpo. Então, são 2 problemas sérios que acontecem no inverno. Essa sobrecarga de açúcares que vem pela alimentação salgada. Não estou falando só dos doces, então, pronto, né? Mas, assim, isso é um excesso. Esse excesso de glicose no nosso corpo é tóxico. Então, o nosso corpo, como é uma máquina extremamente complexa e inteligente, tem que tirar essa glicose do corpo de qualquer jeito. Então, o nosso pobre fígado trabalha enlouquecidamente para guardar essa glicose dentro dele mesmo, com o auxílio do pâncreas, que produz a insulina. A famosa insulina, o pessoal da diabetes sabe bem o que eu estou falando. Então, eu tenho uma quantidade muito alta de insulina. A insulina é um hormônio inflamatório. Então, mais uma coisa para o nosso sistema imunológico resolver. Enquanto o nosso sistema imunológico está completamente distraído com essa bobagem que a gente fez, as viroses entram pelo outro lado.
Então, assim que a gente entra num processo de doença, sempre a partir desse ponto. E de brinde, eu vou ganhar um fígado gordo. Ai, ai, ai. Vocês estão ouvindo o que o açúcar faz no nosso organismo? Não, Celita, eu estou amando aqui te ouvir. E tem também outra pergunta, Celita, que as pessoas comentam em relação a banhos quentes, a equipamentos que nós utilizamos, estufas, ar-condicionados dentro de casa nesse inverno, no nosso trabalho. O que a gente pode fazer para melhorar o nosso dia a dia? Porque estão aí nos ambientes, né? E claro, e tem a questão do banho também, que tem muita gente aí, quero saber se quem está nos ouvindo também acontece isso. Tome aquele banho escaldante que queima, e aí? Então, eu diria, se esse não fosse uma fala de saúde, que tomar banho para quê? Né? Afinal de contas, né? O inferno está aí, tomar banho para quê? Mas, enfim, é claro que é uma ação de saúde, né? Nós precisamos tomar banho, ok? Precisamos verificar essa temperatura, né? Se não está alta demais, e diminuir o tempo. Aqui no sul, eu não vou pedir, dizer assim, vocês vão ter que baixar essa temperatura, deixar menos que a temperatura do corpo. É meio que complicado, né? A gente, aqui no sul, nesse friozinho de 7 graus de hoje, por exemplo, a gente diz para a pessoa, não, toma um banho mais frio. Então, ok, tome um banho quente, mas tome por menos tempo. Porque a pessoa, por exemplo, tem um outro agravante, a pessoa que toma banho à noite, o calor do banho quente, ele dificulta a produção do hormônio do sono. Então, já é uma outra questão bioquímica que a gente tem que olhar. O calor do banho dificulta o meu sono. Então, se a pessoa tem dificuldade para dormir, ela já vai ter mais um problema com o banho quente, né? Isso é uma coisa. E outra coisa... Essa orientação eu não imaginava. Eu sempre pensei, Celita, ao contrário, que um banho quente à noite ia me fazer repousar mais. Esse raciocínio é para o banho morno. Que interessante isso, Celita. Aí está correto o raciocínio, quer dizer, aquele banho morno, né? Que relaxa. Que solta a musculatura e aí tu vai dormir. Do banho à noite, bem antes de dormir, né? Agora, esse banho escaldante, para a gente recuperar a temperatura, né? Aquele que tu sai do banheiro, parece que tu estava fazendo uma sauna, em vez de fazer um banho, né? Então, esse não é muito bom para o corpo, né? Esse aqui não é recomendado, o banho quente, escaldante. Aquele que o banheiro vira sauna, né? E essa troca depois, tu vai sair do banheiro, tu já tá meio que com calor saindo do banheiro, daí tu vai pro teu corredor gelado, e aí tu respira aquele ar frio, então a gente volta lá na questão da troca de temperatura, que é um fator que o corpo vai ter que se virar. Então, mais uma vez, o sistema imunológico entra em ação por uma coisa que não era necessária, né? Então, é importante. E as estufas, os ares condicionados, eles são bastante prejudiciais em função de que a estufa, ela queima oxigênio. Então, mais um fator que dificulta a minha respiração. E o ar condicionado é um ar condicionado, então aquele ar fica girando, aquele mesmo ar fica girando dentro da sala, né, com os teus poluentes, vem para os meus poluentes, os meus vão para ti, e assim a gente vai trocando os nossos bichos, não é? Então, é uma coisa que a gente tem que rever, a questão do ar-condicionado principalmente, né? Claro, então o ideal é abrir a janela de vez em quando, trocar aquela questão que eu ouvia isso da minha avó, né? Vamos abrir, tem que abrir os ambientes, abre um pouco. Tava frio e minha avó ia lá e abria a janela. Ela que estava certa, então. Sim, ela que estava certa, porque a gente precisa trocar esse ar, né? Então, tu tá num ambiente fechado, muitas empresas fazem isso, né? Eu trabalho também com a massagem na cadeira, que é aquela massagem laboral que a gente chama, né? Que tu faz para dentro das empresas. E muitas empresas que eu ia, estava tudo aberto, né? E aí o pessoal, mas é um frio, mas o patrão está economizando com ar-condicionado, mas ele estava certo, porque as pessoas não ficavam doentes naquele ambiente. E ainda ganhavam massagem, que olha só, que esse dono de empresa estava à frente, né? Perfeito, perfeito.
Ai, Celita, é uma pena que está terminando aqui o nosso tempo, mas eu quero te dizer, assim, que eu estou muito feliz com a tua presença e quero lembrar quem está nos ouvindo aqui que a Celita está no espaço mais natural. E fala um pouquinho sobre esse espaço, Celita, onde fica, quais são os serviços ali oferecidos. Então, como eu trabalho com a ortomolecular, que é a utilização de vitaminas, minerais, que a partir daquele exame que eu comentei que eu faço na primeira consulta, eu sei o que a pessoa precisa, se ela precisa de uma vitamina C, se ela precisa de uma vitamina D, né? Ali aquele exame me dá direitinho. Então, eu me uni, né, com a Camila, que ela tem a loja de produtos naturais Mais Natural. Então, eu atendo dentro da loja dela. Então, ali a gente já sai com uma prescrição e a pessoa, se ela não tiver outra opção, ela pode pegar ali mesmo os seus produtos, né, que ela precisa. Ela também trabalha com tinturas e eu utilizo muito as ervas, né, na forma de tinturas para a limpeza do corpo. E então ali a gente consegue fazer esse espaço. E eu consigo desenvolver todo o meu trabalho ali, né, da fisioterapia tradicional à fisioterapia funcional. Eu trabalho muito também com as terapias manuais, né? Então eu sou massagista de coração desde os outubros antigos, né? E da massagem eu passei para a fisioterapia e depois para as terapias holísticas e depois agora para essa questão mais bioquímica mesmo, que eu tenho formação também em exames laboratoriais, então eu consigo avaliar também através do sangue da pessoa. Então eu fui indo de um ambiente holístico, amplo, para o bioquímico. E aí eu me associei a essa loja, né? Também trabalho com uma outra loja que é Vigor e Vida, que também é uma loja de produtos naturais. Então a coisa foi casando nesse sentido, né? Eu também dou aula para os massagistas, então eu procuro falar para eles lá no Senac, falar para eles de uma forma bem ampla, como que eles vão manter a saúde dos seus clientes. Então, sendo também um agente de saúde. E onde fica a Mais Natural? A Mais Natural fica ali no Maitá, né? Na rua Pernambuco, eu não vou me lembrar o nome agora, mas é próximo à empresa Azul, que é uma empresa de transporte, é próximo às academias, né? Então, ali próximo a Borcas? Isso, naquela rua do Borcas, que já é a Pernambuco, vai subindo mais umas 2 quadras para cima, vocês me encontram lá na Mais Natural. Perfeito! Amei, adorei estar aqui contigo, Celita, adorei. E aí, vocês gostaram também? Eu amei! Ai, muito obrigada, Celita, muito obrigada pelas tuas orientações, dicas aqui no nosso programa Ideal. Eu que agradeço muito e me coloco à disposição de todos. Sempre que quiserem falar sobre saúde, estou na área. Muito obrigada.